famílias sobre as dores e as delícias de serem como são. E damos início a essa escuta com o relato de Kennedy Leite, que me contou uma das histórias mais lindas de amor em família que eu já tive a oportunidade de ouvir ao longo de toda a minha existência. Quando eu conheci Carlos, né, deixa eu te dizer mais ou menos os nomes até para você se situar, né? Kennedy, Carlos, né, é o meu esposo, né, tem muita gente que fala companheiro, não sei o que tal, não, é meu marido mesmo, nós somos casados no cartório, tudo direitinho, então temos uma união estável desde 2004 e depois transformamos em casamento mesmo. Então, é um casamento normal então, é meu marido. Só que antes disso, né, esse desejo de ser pai era meu, né, não era dele, não era um desejo dele. A gente se conheceu, eu já era inscrito, né, na cadastro de adoção, já tinha 3 anos que eu já era inscrito, né? Então, independente até dessa vontade e tal, quando a gente se conheceu, aí eu contei para ele, eu digo, olha, eu tenho um desejo muito grande de ser pai, sempre tive, independente da minha, eu não gosto de chamar orientação, porque a gente não é uma escolha, né? Mas, independente da minha sexualidade, eu sempre tive o desejo de ser pai. Isso é uma coisa realmente que vinha desde muito tempo. E a maneira que eu via, para mim, que fosse uma coisa natural, era a adoção, né? Então, eu fui, me cadastrei, tal, e não aconteceu, né? Então, com 3 anos, né, quando a gente estava junto, apareceu, não através do cadastro, mas através de eu, na época, eu trabalhava numa unidade do interior, né, nossa, e no interior apareceu uma pessoa que se chamava, na época se chamava de adoção voluntária, é aquela mãe que é mãe solteira e que não quer criar o filho e que vai doar, mas ela não quer deixar num abrigo, ela não quer deixar, ela queria encontrar alguém que realmente ela visse que poderia dar um futuro, uma criação tal para o filho. E, através de um funcionário nosso, ele me apresentou a ela já estava no quinto mês de gestação, e daí por diante eu acompanhei até o nascimento, né? E aquilo ali, nesses meses aí até o nascimento, foi muito conversado, ele dizia tal, mas era uma coisa assim que eu acho que para ele não processava muito, né? Era uma coisa assim, não vai acontecer, né? Vou ver se acontecer, como é que vai ser e tal. Ele não era dele esse desejo, né, de ser pai, né? Era meu. Tanto é que quando ele nasceu, e nós demos entrada antes dele nascer mesmo, eu já tinha dado entrada no conselho tutelar para que eu pudesse pegar uma guarda provisória, já trazer ele para casa, tal, até realmente formalizar a adoção. E foi o que aconteceu. Com uma semana eu trouxe ele para casa, e nesse dia que eu fui buscá-lo, né, que nós fomos buscá-lo, e foi que eu acho que realmente caiu a ficha dele. Mesmo porque a gente não tinha comprado nada. Porque eu já tinha passado por experiências anteriores, né, não, alguém quer, né, surgiu tal, uma criança, não sei onde, tal, e nunca dava certo, né? Então eu nunca me comprei nada. Então, quando realmente chegou, quando o Vinícius chegou, foi uma coisa assim muito... Quando ele pegou no braço, tal, acho que caiu em si, né? Quando chegamos em casa, não tinha nada, ele veio com a roupinha do povo, tal, e foi que a minha família chegou, né, irmãos, tal. Eu digo, olha, fiquem aí que a gente vai no shopping, eu e ele, nós fomos no shopping, e compramos tudo. Eu acho que até hoje a moça lá da loja se lembra da gente, porque deve ter sido a maior venda que ela fez, porque
Foi do berço, a fralda, tudo de uma vez, aquele negócio todo que você... E foi assim, ele se apaixonou, né, e embarcou. Mas eu fui muito egoísta, porque era um desejo meu. Aquela paternidade era minha, não cabia mais a ninguém. Kennedy tem uma família que se chama, na literatura, de homoparental. Na prática, isso significa dizer que ele é casado com Carlos e juntos são os pais de Vinícius. Vinícius possui 2 pais e nenhuma mãe. Escutando o relato emocionante de Kennedy, me lembrei de um dia em que conversava com professoras da educação infantil. Uma delas me relatara que tinha recebido uma criança com 2 mães. Ela estava muito preocupada em como seria quando as outras crianças da sala percebessem a particularidade dessa família. Certo dia, uma das crianças da turma entendeu a composição familiar e indagou sua coleguinha. Fulana, sua mãe é essa ou aquela que veio te pegar ontem? A criança tranquilamente respondeu, as 2. A amiguinha, surpresa, complementou. Poxa, se ter uma mãe já é bom, imagina ter 2. Queria eu ter essa sorte. Assim foi encerrado o diálogo entre as 2 colegas, sem que a professora precisasse fazer nenhum tipo de complementação. As crianças já tinham entendido o que realmente importava, porque enxergavam, como diz Manuel de Barros, de uma forma comungante e oblíqua. Me lembrei ainda, ao escutar Kennedy, do dia do nascimento do meu filho mais velho. Lembro-me de olhar para Peri, meu marido, e perceber claramente que ele estava entendendo, ao pegar Tomás nos braços, o que era tornar-se pai naquela hora. Talvez porque meu marido, assim como o de Kennedy, também se chame Carlos. Talvez porque seja algo que vai muito além do nome, mas do papel que se ocupa na família. Carlos, pai de Tomás, e Carlos, pai de Vinícius, foram se tornando pai após o nascimento, e isso é o que acontece na maior parte dos lares e famílias e com a maior parte dos homens. A relação de paternidade não é dada nem imposta, mas ela é construída nas relações. Antes de conhecer Tomás, eu acho que o sentimento que eu tinha era de que tinha realizado um sonho, que era ter um filho, e ficar idealizando como seria ser pai, como seria ter aquela criança nos meus braços, poder interagir com ele. Era tudo uma idealização. Acho que na hora que você põe seu filho no colo, que você vê pela primeira vez aquele rostinho, ouve aquele choro, sente o calor do corpo, eu acho que é uma outra sensação que você tem. Você descobre que tudo aquilo que você idealizou não vale mais de nada, que o que vale é aquilo que está na sua frente, com todas as suas qualidades e seus defeitos. É muito emocionante sentir a pele do seu filho pela primeira vez, o calor daquele corpo, ter essa primeira interação com ele. Acho que é uma das coisas mais emocionantes que eu já vivenciei na minha vida. Mas nem todos os pais, mesmo após o nascimento, tornam-se pais. No Brasil, a maior parte das famílias é monoparental, ou seja, formada por um único adulto, normalmente a mãe. No caso de nosso país, o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres cresceu 105% entre 2001 e 2015, segundo dados da pesquisa Mulheres Chefes de Família no Brasil, Avanços e Desafios. Já os dados da cartilha Pai Presente mostram também que 5.494.267 crianças sequer possuem o nome do pai no registro de nascimento. É por isso que uma família jamais poderá ser aquela defendida pelo Estatuto da Família, cujo texto excludente define como objetivo o fortalecimento dos laços familiares a partir da união conjugal firmada entre o homem e a mulher, estabelecendo o conceito de entidade familiar. Nossa, é difícil acreditar que um texto como esse esteja sendo discutido na casa do povo. Qual povo eles pensam representar? Como ficarão representadas as crianças cujas famílias, vale destacar, mais de 5 milhões, não têm o nome do pai no registro? Ainda bem que quando a gente pensa em coisas assim, nos resta a pureza da resposta das crianças. Yasmin, 4 anos, sabiamente nos diz: para ser uma família, tem que ter muito amor e carinho para toda a família que fica com você. E não pode maltratar os bichinhos, que
que faz parte da sua família? Há famílias só com mães. Há famílias só com pais. Há famílias compostas por avós, outras nas quais eles já faleceram. Há também famílias nas quais há animais, como nos diz a garotinha, e eles têm estatuto legítimo de um familiar. O importante, como ela bem destaca, é que existe amor entre as pessoas que ficam com você, sendo elas seres humanos ou animais. Há também famílias pequenas, muitas vezes formadas por uma criança e uma mãe. Reconhecendo os desafios que enfrentam as mães solo no Brasil, conversamos com duas mulheres incríveis que vivenciam as dores e as delícias de lidarem com uma família monoparental. Micaele, mãe de Pedro, e Josi, mãe de Júlia, nos dão uma aula a respeito das dores e delícias da vida das mães solo. Josi, além de mãe solo, foi também mãe adolescente. E é sobre isso que ela nos fala de uma experiência singular. A minha já começou cedo, muito cedo, né? Eu mal me descobri, né? Gente, já me descobri sendo duas. Porque eu tive Júlia, ela nasceu no meu aniversário de 17 anos, né? Ou seja, eu ainda não sabia nem quem eu era, eu acho. E já tinha uma responsabilidade tão grande e que eu nunca me eximi dessa responsabilidade. Eu sempre quis essa responsabilidade para mim, eu sempre tive ela e sabia que ela era minha e nunca quis me eximir dessa responsabilidade, não. Ela sempre fez parte de mim. Então, foi uma situação que aconteceu, obviamente, não foi uma coisa planejada, né? Mas que moldou toda a condução da minha vida, né? Eu fui... todos os passos da minha vida foram dados também pensando nela, pensando em mim, no meu crescimento, mas também pensando nela, sempre pensando em mais uma pessoa, né? E eu fui me descobrindo cada dia melhor também através dela. Eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse ela também, né? Eu não me vejo de forma alguma a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse a presença dela desde tão cedo. Estes desafios não são apenas pela pouca idade de Josi. Micaele, descrevendo família, também nos complementa. Hoje, para mim, família, exatamente como você está dizendo, somos eu e Pedro, né? Mas, recentemente, ele questionando a questão de não ter uma família. Ele dizendo que, poxa, eu não sou feliz porque eu não tenho uma família completa. E aí, quando eu fui conceituada no exemplo, eu disse a ele que ele tinha uma família. E aí, exemplifiquei que a família dele era eu, era o avô, são os avós, né? É o tio, que é com quem a gente hoje, né? Partilha os momentos, é com quem a gente mora. Então, eu tentei mostrar para ele que ele não só tem a mim, né? Mas ele também tem os avós. Mas no meu caso em particular, porque nós moramos embaixo do mesmo teto dos avós, né? Então, eu quis mostrar para ele que a família é esse conjunto, né? Que ele não precisa, que mesmo tendo o pai ausente, ele tem sim uma família, né? E essa família hoje é composta por mãe, avô e avó. Embora Micaele seja uma mãe solo, ela conta com a rede de apoio dos avós maternos de Pedro, que junto com ela participam do dia a dia da criança, cuidando, educando, convivendo. Mesmo com essa estrutura de suporte, Mica nos diz que Pedro ainda sente falta de uma família nuclear. Por mais que a gente tenha, até na sala de aula dele, tem contextos, né, de pais separados, mas na cabecinha dele... o que fica é que família é essa composição, né, de pai e mãe. Que se algo tiver diferente disso, não se constitui como uma família, como deveria ser. E aí, por exemplo, essa semana ele teve um pico de choro. Ele foi assistir um filme no domingo, que eu acho que é Dois Irmãos. E aí eu acho que eu não cheguei a acompanhar, eu estava né, ocupada com a tese, e aí ele assistiu o filme sozinho, mas eu escutei. Engraçado que quando o filme ia passando, peguei partes do filme e vi que eram irmãos que procuravam o pai, né?
E aí, com o término do filme, ele teve o pico de choro, porque, como eu disse, Pedro, ele normalmente não demonstra, mas quando algo vem à tona, né, tem um gatilhozinho, ele acaba soltando